tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. É um prazer enorme ter-vos por cá, tanto aos que se encontram aqui presencialmente e aos que se encontram nas nossas plataformas digitais, no Facebook, estamos em direto, e via Teams. O debate de hoje enquadra-se nas ações do projeto Reivindicar o Direito à Cidade e Justiça Climática, um projeto financiado pela Miserior e implementado pela DW, juntamente com os parceiros da Plataforma Global do Direito à Cidade, que é o Instituto Policy na Indonésia, no Brasil, e a Kota Kita na Indonésia. Hoje estaremos refletindo sobre mobilidade urbana e justiça climática, e para refletirmos sobre esse tema teremos Ingrácia Marques, uma profissional dedicada ao desenvolvimento sustentável e à promoção da justiça social em Angola. É licenciada em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Relações Internacionais Venâncio de Moura e pós-graduada em Cooperação Internacional e Gestão de Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente, ela exerce funções como coordenadora de projetos de responsabilidade social, com foco na melhoria das condições de vida e no apoio ao empreendedorismo juvenil. No seu percurso, trabalhou também como assessora de grupos locais de direitos humanos e de projetos de participação comunitária e gestão de recursos naturais no leste de Angola. Experiência que reforça o seu compromisso, mais uma vez, com a inclusão e o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. Bom, as regras do nosso debate já conhecemos. Nós teremos 25 a 30 minutos de explanação por parte da nossa preletora e de seguida teremos uma hora para perguntas e respostas, para contribuições, tanto aos que se encontram no Facebook, os que podem deixar as suas mensagens e nós claramente teremos muito gosto em ler, aos que se encontram na plataforma Teams, em hora correta, vão poder utilizar a ferramenta de levantar as mãos para poderem intervir. Aos que se encontram na sala, do mesmo modo, vamos permanecer em silêncio até que a nossa oradora tenha a sua explanação, que é para podermos assim interagir. Sem mais nada a dizer, Ingrácia, mais uma vez seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite e agora eu falo com você. Obrigada, Isabel. Boa tarde cada uma que se junta para este debate. Reiteramos também os nossos agradecimentos à DW pelo convite. É sempre muito interessante participar desses espaços. Conto também com todos e todas que estão, né? É um debate, não queremos também transformar a conversa numa coisa muito pesada, mas pensei então uma estrutura que pudesse orientar as nossas reflexões também em base dos termos de referência que foi partilhado. Vamos assegurar que todos os elementos possíveis e necessários sejam aqui. Então, eu lembro-me do ano passado, quando foi apresentado o projeto Reivindicado Direito à Cidade. Foi muito interessante justamente porque traz, entre várias questões, três aspectos muito importantes para essa discussão, né? Que tem essa questão da mobilidade urbana, a questão da justiça climática e o pendor de participação, que são aqueles elementos que, ao longo dessa discussão, também gostaria de aprofundar um pouco mais. Então, um, um aspecto, logo que se precisa, é contextualizarmos o que é que nós estamos a falar. Eu estou certa de que cada um e cada uma que está a participar deste debate tem a ideia do que estamos a falar, mas nós gostaríamos de reforçar partindo do que é isto, né? Quando estamos a falar de mobilidade urbana, o que é que nós estamos, quais são os elementos que estão aí implicados? Então, colega, podes ajudar a passar os slides? Então,
Quando pensamos em mobilidade urbana, é justamente pensar nessa capacidade ou possibilidade das pessoas, e não só pessoas, né, de se deslocar de pessoas, o movimento de bens e serviços, com três aspectos que gostava de saltar aqui. A questão da segurança. Segurança do ponto de vista de que temos infraestruturas seguras. Infraestrutura, estamos a falar desde a organização do espaço físico, mas também todo um conjunto de serviços necessários para podermos fazer essa movimentação de forma segura. E aqui segurança tem todos outras nuances, né? Quando pensamos na questão de segurança, portanto, sem riscos ou com risco muito reduzido de possibilidade de acontecer, seja com qualquer um, qualquer um acidente, mas acima de tudo também espaço que nos movimentamos com garantias. A lógica da eficiência tem que ver com como estamos a reduzir custos, mas também do ponto de vista do tempo. Quando nós pensamos em cidades como Luanda, em horários de pico, com um tráfego muito afunilado, com pessoas que têm que trabalhar, vivem em pontos extremamente opostos, tem toda uma lógica de tempo e de custos que são associados a esse tráfego de pessoas, né? Mas também o convite que faço aqui é quando pensarmos em mobilidade, não pensarmos só do ponto de vista do ir e vir das pessoas, mas todas as outras nuances que são ou que estão implicadas nessa questão da mobilidade. E aqui estamos a falar de um contexto muito específico, que é o contexto urbano, né? Porque também fomos desafiados a pensar nessa perspectiva urbana e trazer a experiência de Luanda. E tem a questão da dignidade. Então, o que é pensar mobilidade urbana, uh, considerando a questão da dignidade, no caso, a dignidade das pessoas, e lembrar, e vale a pena sempre reiterar, que quando estamos a falar de mobilidade urbana, estamos a falar de direitos das pessoas, direitos inerentes a cada um e cada uma de nós. E, portanto, mais do que isto, são espaços em que as pessoas conseguem estar e aceder, considerando as necessidades e especificidades de cada pessoa. Estamos todos no centro urbano, mas partimos de um ponto. A forma como eu vou me deslocar de Mutamba a Maianga não é a mesma forma que a pessoa que vem do Kazenga, e mesmo no Kazenga, o Kazenga tem toda a sua extensão, tem vários pontos e as pessoas não estão a fazer o percurso da mesma forma. E, portanto, pensar mobilidade urbana e trazer a questão da dignidade, considerando quem são as pessoas que estão a circular naqueles espaços e pensar projetos, pensar organização do ponto de vista destas pessoas também, e ao longo da nossa discussão vamos também poder aprofundar. Então, a mobilidade urbana está estritamente ligada a várias questões, mas aqui nós gostávamos de destacar essa questão do crescimento urbano desorganizado ou desordenado, vamos dizer. As pessoas costumam dizer que primeiro as pessoas chegam nos lugares e só depois que as infraestruturas chegam. Mas quando as infraestruturas chegam, quando os serviços chegam, já encontra todo um contexto que as pessoas, por elas, encontram formas de se manter, de se virar, né? Que é assim que costumamos a dizer, as pessoas viram-se como podem, e quando os serviços chegam, já encontram todo um contexto que fica mais difícil a fazer ou facilitar o acesso aos serviços e bens. Depois, um traço também que caracteriza a nossa urbe, e aqui Luanda, o centro de Luanda, é a dependência nos transportes informais, muito porque não há uma política pública suficiente e acessível e organizada que permite que as pessoas que precisam deslocar-se encontrem, por exemplo, um sistema. Aqui temos Tecol, temos Macom, mas como é que é o processo para aceder? E por isso trouxe essa imagem, né, que é a alternativa, mas aqui os azuis e brancos não são a alternativa, parece que é o normal, parece não, é o normal, é o mais
como um meio de transporte e depois é que temos as outras formas de se locomover. Claro, aqui estou a colocar de parte os particulares e as pessoas que têm um carro pessoal ou de família ou de trabalho e têm isso como alternativa. E depois o outro traço tem que ver com a questão das infraestruturas precárias, né? E aqui, sobretudo, de saneamento, escoamento, mesmo a qualidade das nossas estradas, mais do que a qualidade também, a extensão e as alternativas de vias de acesso. Então, aqui também, o que é que nós estamos a tratar quando pensamos e estamos a falar de justiça climática? Há esta necessidade e os factos evidenciam cada vez mais que quando nós pensamos nos impactos das mudanças climáticas, os impactos não nos afetam de forma igual, né? Não nos afetam de forma igual, tem que ver com a questão geográfica, onde é que estão as pessoas, mas mais do que isso, qual é a estrutura que as pessoas, as comunidades têm à volta, que vão lhes permitir buscar respostas ou resistir face às alterações climáticas. E por isso, essa forma diferenciada como as alterações climáticas nos impactam faz com que gera um desequilíbrio e por isso essa necessidade de pensar a justiça climática do ponto de vista da equidade social, garantindo que aqueles que menos recursos têm para fazer face ao impacto das alterações climáticas sejam de fato aqueles que são priorizados, pois ficamos neste paradoxo. As comunidades, as populações com menos acesso a recursos são as que menos poluem, mas por outro lado são elas que vão sentir de forma mais forte o impacto, ou seja, há um grupo que não está a poluir, mas é justamente este grupo que é mais prejudicado, que está mais vulnerável face às alterações climáticas. E pronto, temos essa imagem ali. Podíamos ter outras, mas o exercício que eu fiz também foi buscar imagens que retratassem aqueles bairros periféricos e, sobretudo, aqueles que o projeto está a abranger e particularmente a minha experiência, quer como cidadã, eu nasci e cresci no Cazenga, no interior do Cazenga, isto é o mais, diria, normal da minha experiência, mas também quando penso, por exemplo, o quilômetro 12, eu trabalhei por muitos anos naquela zona e é o caos que é, né? Então, podíamos trazer outras de outros espaços em Angola, se pensarmos no Sul, mas aqui o nosso foco é desse ponto de vista da URB e, sobretudo, desses bairros ou comunidades periféricas que temos na cidade de Luanda. Então, são comunidades que não têm tanto acesso a bens, a serviços, não, e aqui, quando pensamos nas alterações climáticas, estamos a pensar de todos os processos humanos, né, que aceleram ou potenciam essas mudanças que nós vamos registrando no nosso clima. Então, quando pensamos quem mais consome, não são estas pessoas, não somos, quando falo nós, a me colocar daquele grupo de pessoas que vivem, que partiram desses bairros, outras pessoas noutros espaços já pensar que no centro têm mais acesso, consomem mais, buscam mais, mas quando nos depararmos, por exemplo, numa situação de enchentes, obviamente sabemos como ficam os nossos bairros na periferia, se compararmos à cidade. Bom, na verdade, a cidade de Luanda, aqui o centro já não está assim tão longe dessa questão das enchentes. As últimas chuvas desses últimos anos também trouxeram escancaradamente o quão frágeis são as nossas infraestruturas em Luanda e mesmo a pensar nesses espaços mais urbanizados também muitas vezes não se escapam, mas ainda assim não vamos comparar o impacto das enchentes em Cacoaco se compararmos a Mutamba ou outras partes. Então, como é que se traduz a questão da justiça climática? Essa exposição desigual ao risco. Os riscos ambientais depois que chove, toda a água que fica, a forma como as pessoas circulam nesses espaços,
a baixa participação comunitária nos processos de decisão, e isto deve ser também um elemento que nós temos muito que discutir. Estou só a ver aqui o meu cronômetro. Temos muito que discutir a forma como as pessoas participam ou não nos processos de decisão, também depois se expressa na forma como as nossas comunidades vão crescendo, afeta o próprio desenvolvimento. E depois a questão das políticas públicas em Angola. As nossas políticas públicas não são pensadas de forma integrada, não são pensadas com coerência. Se pensarmos naquilo que nós temos, por exemplo, nos nossos planos de desenvolvimento nacional, tu tens toda uma lógica de combate à pobreza, tens toda uma lógica de proteção ambiental, mas quando olhamos para o que é que se prioriza em termos de políticas públicas, não percebemos, por exemplo, como vamos combater a pobreza se os nossos bairros, se a periferia continua no estado que está, e mais do que isso, outros novos bairros vão crescendo e vai se reconfigurando da mesma forma, ou seja, a pensar combate à pobreza, sem pensar justiça climática, sem pensar mobilidade urbana, é como se tivéssemos só a dar a volta, porque se eu, que vivo num bairro como este, para ir à escola, eu tenho que fazer essa travessia. Tem a questão da desistência escolar, tem a questão das distâncias entre as escolas, a própria segurança. Imaginem desta criança que tem que fazer. Então, toda esta forma como nós nos movimentamos impacta depois no sucesso ou não. Claro, e normalmente as pessoas dizem, mas eu também nasci ali e consigo, sim. Não, mas não vamos transformar isto no normal. O normal era que todas as pessoas pudessem ter esta mobilidade, um conjunto de infraestruturas físicas e serviços associados que nos permitissem fazer este fluxo ou desenvolver as nossas atividades de uma forma muito segura. A questão da participação, nós às vezes pensamos a participação no momento em que a pessoa chega no lugar, ouve, falaram, disseram, a pessoa levanta a mão, dá uma opinião e decidimos, não, este espaço foi participativo, mas não, a participação que estamos a pensar num consentimento prévio, livre e informado. Os nossos processos de discussão, por exemplo, vamos voltar na questão da nova divisão política administrativa, nós estamos a assumir que as pessoas participaram porque temos um link online, não sei o quê, mas nós sabemos também todos os desafios associados ao acesso à informação em Angola e como as pessoas podem, de facto, encontrar esses espaços para debater. Temos os conselhos de escutação, mas nós sabemos e reconhecemos que barreiras ainda se perpetuam em Angola ou aqui em Luanda para que as pessoas possam aceder a um conselho e dizer, olha, eu acho que aquela nossa rua lá devia ser melhorada ou devia ser conectado o sistema de recolha de águas pluviais e por aí. Então, nós, as pessoas, e principalmente as pessoas mais impactadas pelas alterações climáticas, não estão nos espaços de decisão. E depois, podemos avançar, colega, por favor. Então, por que, por que é importante este debate, né? Isto tem que ver com essa necessidade de reivindicar o direito à cidade. O direito à cidade é nós estarmos numa comunidade onde temos acesso a serviços, temos acesso a bens sem que precisemos fazer todo esse esforço, diríamos quase que não humano, né, para poder ter água, para poder ter saneamento básico em condições, e aqui voltar a essa questão da dignidade, da equidade e da participação. Então, a extensão territorial de Luanda é a mesma, agora, né, diferente por conta da nova divisão política administrativa, mas vamos vendo novos bairros, novas comunidades a nascerem e a nascerem com os mesmos problemas ou até um pouco mais complicados do que os bairros mais antigos.
as mudanças climáticas já é uma realidade. Estamos a ver que as chuvas agora estão a atrasar um pouquinho, mas daqui a pouco começam a cair. Então, como nós vamos experimentar o impacto das chuvas e se tivermos casos de enchentes e outras, nós não estamos a experimentar da mesma forma, justamente por causa do espaço que nos encontramos, mas também das condições socioeconômicas das famílias, aquelas famílias que vão poder ter uma eletrobomba para fazer para tirar água do quintal, outras não vão poder, não têm essa mesma possibilidade. Então, o clima e a mobilidade são interligadas. Quando pensamos naquelas pessoas que precisam todos os dias ir ao mercado vender alguma coisa, porque se não vende, não come, numa situação de enchente, numa situação de grandes chuvas, esta pessoa não tem condição nenhuma para sair de casa, e então é um dia que aquela família vê a sua economia menos acesso a recursos e todos os riscos associados. Sabemos como é que vivem as famílias que estão no setor informal, e aqui a pensar mais especificamente nos mercados a céu aberto. Esta imagem que está ali, todos vimos o debate que se levantou sobre as pedonais ao longo da Avenida de Olinda Rodrigues, e aqui também há uma questão de quem atravessa essa pedonal, quem tem necessidade de atravessar essas pedonais. É uma pessoa que tem o seu carro, que pode contornar a rotunda para inverter o sentido. Quem atravessa essa pedonal são pessoas que são parte de grupos muito específicos, mas que não são consideradas nem tidas em conta. E mais do que isto, falar destes temas é este exercício da cidadania, porque é uma componente que nós precisamos definitivamente trazer, que as pessoas precisam participar com informação, participar com qualidade, e porque isto afeta a vida de cada um e cada uma aqui. Assim, muito rapidamente, o que é que importa também aqui olhar, e porque também fomos desafiados a refletir sobre isso. A mobilidade urbana e a justiça climática, já disse inicialmente, tem que ver com direitos humanos e direitos ambientais, que são também a extensão dos direitos humanos, e eles estão interligados e afetam direitos de forma interdependentes. Já falamos aqui do direito à cidade, da mobilidade, mas pensar o direito à saúde e o direito a um ambiente equilibrado, as, as imagens podem falar um pouco mais, né, do qualquer palavras que podíamos trazer aqui, mas uma pessoa que convive com o charco d'água ali, que não tem um sistema de saneamento funcional e seguro, obviamente está mais expostas aos riscos ambientais, e obviamente mais expostas a contrair qualquer doença associada. E depois tem essa questão como é o sistema de saúde em Angola, né? E então há toda essa necessidade de trazermos essa discussão na perspectiva da interligação dos serviços e os direitos das pessoas e as necessidades delas. A questão do direito à educação. Então, as nossas escolas em bairros, estes bairros, estamos a falar em Viana, Kazenga, Cacoaco, as escolas ficam inundadas. Uma experiência em Viana, no quilômetro 12, a Escola das Irmãs Teresianas, elas contaram o número de dias que tiveram que encerrar ou suspender as aulas porque a escola encheu, porque a rua Alberto Tahir, porque é o bairro dele. Então, percebeu-se que estava mesmo em risco o aproveitamento do calendário escolar daquelas crianças que ficaram várias semanas sem aulas por conta Então, estamos a falar de crianças que não estão a aceder da mesma forma aos serviços de educação, mas depois que elas vão ser avaliadas entre parênteses, com a lógica da meritocracia, mas como meritocracia, se nós não estamos a ceder de forma igual os direitos, eu não a régua para olhar para uma criança que mora num bairro nestas condições, que tem que apanhar esse transporte público, mesmo o colaborador, que ele vai ser avaliado o seu desempenho no trabalho, porque chega tarde, porque
é só acordar mais cedo, mas a mobilidade também tem que ver com questão de segurança. Eu posso acordar mais cedo, mas o meu bairro também não é seguro o suficiente, porque há muito índice de delinquência, então nem posso acordar mais cedo para pegar o transporte e conseguir chegar mais cedo. Então, tem a questão da educação, tem a questão do trabalho. E aqui o trabalho, do ponto de vista do emprego, né? Formal, mas estamos a falar, quando falamos de trabalho, também estamos a falar de outras formas de trabalho, outras atividades econômicas de forma autônoma que as pessoas têm, como aquele cenário da venda em mercados onde se eu não for vender, nós não temos condições, não temos comida, mas depois também tem esse contraste do lixo, do saneamento que não funciona, a recolha que não é tão. E particularizar essa questão dos grupos historicamente e sistematicamente, e eu vou reiterar, sistematicamente vulnerabilizados ou colocados em situação de vulnerabilidade. Estamos a falar de mulheres. O impacto das alterações climáticas, o impacto da mobilidade urbana também nos afeta de forma diferenciada, considerando as questões de gênero. Então, uma mulher que está associada a ela é atribuído os papéis de gênero, do cuidado, que vai precisar de água limpa para fazer higiene em casa, que vai precisar de água limpa para cozinhar, que vai precisar. Então, ela também experimenta o impacto das alterações climáticas de forma mais pesada do que um homem, por exemplo. Né? Mas depois tem a questão das crianças, depois tem a questão dos idosos, tem as pessoas deficientes. Então, olhar para essa discussão considerando também os aspectos de gênero, os aspectos culturais, a forma como, de onde nós partimos e a forma como nós nos organizamos, pensar na questão da igualdade e a não discriminação e entre as várias nuances que está implicado nessa questão. Acho que ainda temos um tempinho, então, desafios que ainda persistem em Luanda, e isso é muito óbvio. Essas imagens também explicam um pouco o que nós estamos a discutir aqui, que é esta questão da fragmentação territorial e a exclusão. Quando nós e é muito frequente vives em Viana, qual parte de Viana? Nós, às vezes, não temos ideia, de facto, de como estão organizados outros bairros e parece que estamos a falar de pontos muito distantes, né? Então, não conseguimos, por exemplo, pensar numa continuidade do asfalto que parte daqui e estende-se até a um outro bairro sem nos depararmos com uma estrada em má condição ou falta de um esgoto ou outros elementos que em geral nós vamos nos deparando. A questão das infraestruturas precárias, transporte público insuficiente, já falamos aqui, a poluição, a vulnerabilidade climática, o déficit na participação dos cidadãos, cidadãs, e a questão da desigualdade no acesso à mobilidade segura. Estas questões aqui me lembra o facto de que a forma como nós nos movemos não é neutro, porque quando eu tenho um carro, eu estou numa posição diferenciada daquela pessoa que não tem. Depois estou numa posição diferenciada daquela pessoa que tem alguma capacidade econômica de pagar por um serviço alternativo e diferente daquela pessoa que não tem nenhuma. Então, não há nenhuma neutralidade quando nós pensamos na questão da mobilidade, porque a forma como nos movimentamos está muito ligada à nossa condição social e econômica e também geográfica, né? Então, quando eu escolho andar de Wawa, eu sei que questões estão implicadas. Vou ter que acordar mais cedo, vou ter que aguentar uma fila interminável, e então a questão de tempo, a questão de recursos que estão associados, mas também a questão da dignidade das pessoas. Uma pessoa que fica numa fila horas e horas para poder conseguir uma cadeira no autocarro, mas às vezes não consegue e vai ter que fazer uma longa viagem em pé. Então, a forma como nós nos movemos não é neutra e ao longo do debate podemos aprofundar esta questão. Bom, então, os problemas são imensos, já vimos, são tantas coisas, mas há sim
oportunidades e também boas práticas. E por isso eu achei bastante interessante essa componente da participação. E aqui pensar na interseção, né, com o orçamento participativo. Nós temos agora orçamentos participativos, estamos a trabalhar muito sobre processos orçamentais e políticas públicas inclusivas, tem os comitês técnicos também nos vários municípios para essa questão do orçamento participativo. Há aí uma oportunidade de facto que nós podemos potenciar e aproveitar, mais do que achar que é uma solução que já está feita, é continuar a identificar nesses espaços formas então de melhorar essa discussão. Como esses grupos ou comitês técnicos do município estão a ser realmente capacitados e têm essa percepção do que é o desafio para termos um orçamento participativo. Depois que recolhemos as contribuições das várias cadeias orçamentais, como é que a discussão está a ser levada? Quem é que vai utilizar aquele serviço que nós estamos a priorizar naquele orçamento? Quem são as pessoas que vão ser mais impactadas no momento que decidirmos asfaltar ou não asfaltar uma estrada? Então, à medida que nós priorizamos um projeto público em detrimento do outro, temos que colocar nessa discussão quem é a pessoa que vai utilizar aquele bem, que vai utilizar aquele serviço que até é público e por isso deve-se refletir nas políticas públicas as necessidades reais, as necessidades sentidas das comunidades que vão beneficiar. Agora, com a nova divisão política administrativa, vamos começar a se recuperar essa discussão dos planos diretores. A Isabel já veio dos planos diretores municipais de Angola. Então, também temos aqui uma oportunidade, né? Em 2018, um pouco mais para trás, por exemplo, quando o plano diretor urbano de Luanda deu todo aquele problema e muitos problemas daquele plano diretor persistem até os dias hoje, se pensamos nessa situação da nova marginal e todos os problemas associados a isto, mas temos aqui também uma oportunidade com essa nova divisão política administrativa, com as críticas todas que temos em torno disto, mas é uma oportunidade, estamos a pensar numa gestão mais local, numa gestão mais próxima, e isto é uma oportunidade que nós temos para melhorar o processo de decisão, para refletir naquelas políticas mais especificamente do tema que estamos aqui a tratar. Projetos de cooperação para o desenvolvimento, como este projeto, não é? Reivindicar o direito à cidade, como é que de facto outras partes interessadas estão a colaborar com a DW ou seus outros parceiros, e eu estou a dar um exemplo de um projeto mais específico, mas existem tantos outros projetos de cooperação que podem ser potenciados, várias partes podem associar, e quando penso várias partes, estou a pensar numa relação entre organizações não governamentais, agências de cooperação, mas também o governo angolano, como estão a unir e fazer disso sinergias para potenciar, reduzes recursos, ou não reduzes recursos, já há oportunidade de intervenção. Então, isto também é uma oportunidade que nós temos. E também olhar na questão das iniciativas locais. As nossas comunidades conhecem o espaço que vivem, estão lá há muito tempo, muitas já têm até soluções ou ideias do que se pode fazer, então é importante também continuarmos a potenciar as iniciativas locais, aquelas pequenas iniciativas que estão a ser feitas lá no interior daquele bairro complicado, né? Que assim, é um lugar muito complicado, tem lá muitas pessoas e para ali, e também potenciar e fortalecer o espaço cívico, este debate que estamos aqui, depois de falarmos, depois de discutirmos o que é que nós levamos e tiramos daqui, e sim, numa perspectiva macro, nunca poderemos substituir a iniciativa de uma organização, a iniciativa de uma pessoa, nunca pode substituir a responsabilidade de quem é de direito, e aqui estamos a falar, né, dos órgãos do governo angolano, ou se pensarmos no município, ou se pensarmos na província. Então, bom, penso que vamos colocar um ponto e agora Diego, acho que Muito obrigada, Ingrácia. Foi aqui. Normalmente batemos as palmas no final, mas vou pedir agora uma salva de palmas, por favor.
Obrigada pela brilhante explanação e acredito que muitos de nós aqui nos se reveu, né, se reviu, no caso, nas abordagens que foram feitas pela Ingrácia, o Alberto particularmente, porque ele está numa zona muito caricata e todos os dias, quando tem chuva, ele passa sobre as águas, mas é uma dificuldade e uma preocupação que todos nós temos, razão pela qual tivemos também esse compromisso de levarmos a cabo o projeto Direito à Cidade e Justiça Climática. Sendo assim, está aberto então agora o nosso debate. Caso tenha aqui na sala alguém com uma questão, uma intervenção, uma contribuição a fazer, esteja à vontade, basta levantar a mão. E aqueles que nos acompanham também a partir do Facebook e da plataforma Teams, também têm aí a ferramenta para levantar as mãos e se tiverem alguma intervenção, podem já o fazer. Está na sala. Taila? Microfone, por favor. Por favor, Taila. Obrigada. Primeiro, a agradecer à Ingrácia. Muito interessante, muito clara a sua apresentação e apreciei muito como conseguiu explicar como a sua abordagem interseccional, né? Como tem o impacto das outras. Mas eu queria perguntar, já que mencionou as boas práticas, se tem algum exemplo, alguma iniciativa, boa prática que poderia partilhar em relação à mobilização comunitária. Engrácia, vamos fazendo assim a filtração, pergunta e resposta, ou prefere acumular? Acumular algumas. Mais alguma questão aqui em sala? Poderíamos, por favor, verificar quem está do outro lado? Não há nenhuma questão? Então, Engrácia, pode... Ok. Muito obrigada. Um exemplo de boa prática, assim, que para mim foi muito marcante quando soube, é a experiência de um grupo comunitário Ondaka Iofeka, é um grupo de jovens em Viana, mesmo no quilômetro 12, que depois de terem beneficiado de uma formação sobre orçamento geral do Estado e orçamento participativo, mobilizaram a comunidade através da recolha de evidências da situação, e por acaso esta rua, a situação do estava o saneamento básico na comunidade, elaboraram uma carta, recolheram assinaturas e fizeram a entrega deste abaixo assinado à direção, como é que se chama? Administração distrital, e depois fizeram acompanhamento para a administração municipal. Embora não se tenha tido um resultado de facto palpável, né? Porque depois o problema desta, não, como é que é a avenida, diria, persiste e foi gerando também outra mobilização pública, mas é uma iniciativa que podia ser muito bem acolhida do ponto de vista de que as pessoas fazem por elas mesmas essa identificação dos desafios e também se oferecem para discutir e melhorar. Tal como o Onda Caiofeca, há o grupo Mulheres para Mulheres no bairro Angolano, no Kazenga, elas também fazem esse trabalho, não só do ponto de vista de recolha de assinaturas, mas também do ponto de vista de partilha de informação comunitária. E que, na verdade, por exemplo, práticas como varrer a rua diria uma prática cultural, né? Diríamos, mas elas elevam essas iniciativas, mais pessoas de eu, no meu portão,
elevam para uma discussão comunitária e mobilizam para ações mais concretas. Só que lá está, os problemas também da mobilidade urbana e a questão da justiça climática em Angola está num nível que é impossível, por exemplo, ser resolvido com um projeto de tapa-buracos, por exemplo. Na Samba, um dos projetos do orçamento, penso que há 2 anos, um projeto do orçamento participativo foi aprovado que foi um projeto de um grupo para tapa-buracos. Então, o tapa-buracos é o tapa-buracos que nós todos aqui em Angola conhecemos, então quão sustentável também são esses projetos que estão a ser priorizados. E como estes, várias iniciativas comunitárias em Luanda existem, vão se tentando fazer algumas coisas, só que depois isto não é integrado ao que nós pensamos de política pública, de facto. Então, são, diria, contributos, né? Que não são potenciados e por isso também não produzem o efeito que era expectável. Temos mais uma questão aqui em sala. Telefone, por favor. Terá dizer o seu nome, a instituição que representa. Agradeço a casa. Sou a Juscelina Canovani. Estou em representação da Natura Angola. Desde já, agradecemos pelo convite. Gostaria de fazer uma pergunta. No caso, ficando na posição de a entidade responsável pela entidade, gostaria de saber quais requisitos deveria implementar nesse sentido, principalmente nas zonas de difícil acesso, e quais seriam a contribuição que cada um de nós, como cidadão, poderíamos contribuir para que também essa situação fosse melhorada. Porque muitas das vezes nós mesmos é que vandalizamos os meios de transporte, já não são muitos, já temos grande dificuldade, grande escassez, e somos nós também a destruir. Obrigada. Caso se fosse ministra dos Transportes, qual é a decisão que tomaria? Temos mais uma pergunta em sala, Lionel. Garanta, por favor, que o microfone esteja ligado. Boa tarde, senhora Ingrácia. Boa tarde, sala. Sou Leonel Manuel. Eu vi uma imagem partilhada sobre transporte público, TECUL, e tem uma longa fila. Mas essa mesma imagem, certeza que não é o mesmo cenário nas outras províncias de Angola. O êxodo rural tem a ver com isso, com essas enchentes que vimos nas paragens, tem a ver com o êxodo rural também? Obrigado. Mais alguma questão aqui em sala? Não tendo, tem graça. Tem uma? Ok, então vamos para mais uma questão e depois a Ingrácia vai compilar as respostas. Ronaldo Quintas, membro da Associação Cérebro 100%. Senhora Ingrassa, a minha questão é, até que ponto a crise econômica pode influenciar, ou tem influenciado, principalmente, o nosso país, no fluxo dos transportes e sobre a justiça climática? Vendo que em muitas províncias tem acompanhado casos de pessoas roubarem
árvores, nesse caso, né, cortarem árvores que nem pertencem a eles para a venda de, 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 de madeira. Eu acredito que a crise econômica tem influenciado muito nisso. E acredito que em outros contextos, outros países, a educação a partir da base, vamos aí, o pré-escolar, os meninos são ensinados a limparem a sala, a limparem as suas carteiras e antes de começar a aula, tratarem da higiene. E é uma questão que a gente não consegue ainda não vivermos isso no nosso país, né? Não sei que por falta de querer, mas ainda os meninos acabam por sujar e não têm a educação de limparem. E por esse motivo encontramos casas de banhos em um estado deplorável e que acaba por influenciar na má saúde dos mesmos meninos. A questão é, até que ponto o estado da nossa educação tem influenciado na justiça climática em Angola? Boa, temos mais uma questão aqui em sala. Vai preferir responder ou responder? Tudo bem? Não sei se são questões, mas primeiro quero parabéns à Ingrid. Essa, na verdade, é a minha companheira. Estamos a tratar situações assim desafiantes. Mas parabéns pela apresentação. Apresentação para evitar a Luanda. Tem a ver com aquilo que eu vivo que nós temos. É muito importante. É tipo, estamos a falar das nossas coisas, dos nossos desafios diários. Entre as coisas que falou ligado a um aspecto que acho que incluir mais tem relação. E como preço, transporte, pasta ainda. Temos o Estado a 100%. Salário. Etc. Dá. Então, esse é um aspecto que eu acho que também temos aqui isso afeta. Zonas muito distantes do centro da cidade de Luanda. O centro da cidade de Luanda é um espaço geográfico onde temos as oportunidades de emprego, maior número de postos de trabalho. E as pessoas, no entanto, vivem em zonas tão distantes que muitas vezes têm que pagar até 3 táxis para chegar. Né? Ou mais. Quem está no Panguila, por exemplo, o Panguila acaba sendo um dos dormitórios, né? Sim. As pessoas não têm empregos no Panguila. Têm oportunidade de emprego. Nós estamos a falar de Panguila como um exemplo, né? Sim. Estão no 44 também naquele corredor. Tem que chegar para Luanda pagando 3 táxis. Quer dizer que há esta subida, de fato.
que é na perspectiva de 100%. Mas se você tem que pagar mais 2 ou 3 taxas, estamos a ver onde é que estamos. Então, estamos muito longe da questão da cultura. Na questão da justiça climática, achei muito interessante também como é engraçado tentou essa componente. Mas há aqui um aspecto que eu queria destacar, ligado àquilo que a Graça apontou como coisas que deveriam ser feitas para melhorar. Falou, por exemplo, da participação comunitária, né? Envolver cidadãos e a sociedade civil nos processos de tomada de decisão. Isso é muito interessante. Mas há um critério que eu acho que nós não usamos no país. Estamos a olhar nós todos, mas na verdade as pessoas estão na governação. Né? É a questão da equitatividade na distribuição dos fundos para investimentos públicos. Exatamente. Isto é muito importante. Quase sempre se investe mais, ficamos com essa sensação porque nem todos os planos, como não participamos, nem sempre também estão disponíveis para consultarmos. Se investe em mais centros urbanos, né? E ali na periferia, onde vivem as pessoas que mais precisam, tem menos serviços e mais carência de serviços. Quase que vai pouco. Por isso é que está como está, né? E impacta mais quando há variações climáticas, né? Quando chove muito mais, tanto no Alvalade, no Talatona, tem menos problemas do que ali onde a maior parte das pessoas moram, Polo, Taquara. Então, eu acho que se esse critério tivesse incluído, não é? A questão da equitatividade dos fundos de investimento público, poderia ajudar a mitigar muitas dessas coisas que agravam. Ainda vou dizer, se a Adriana está falando, vou ficar por aqui, obrigada. Obrigada. Luciana Adriano, nos meus pensamentos. Eu acho que vamos temos agora... aqui questões que podíamos já despachar, não é? Temos muitas questões aí guardadas, então, aos que querem colocar novamente questões aqui em sala, podem apontar ou continuar aí no caderno e depois poderão ser esclarecidas. No outro lado, vimos uma mão levantada, Juliana Antônio, não te esquecemos, já daqui a pouco vamos também dar a oportunidade para assim colocar a sua questão ou a sua contribuição. Ingrácia, por favor. Ok, esta pergunta é muito interessante. Se eu estivesse no lado do decisor, penso que e nem precisamos também nos colocar no lado do decisor para pensar em formas, em estratégia de fazer. E, na verdade, já falamos um pouco aqui. Tem esta questão de nós, e eu fiz menção, nossas políticas públicas não são coerentes. Então, no lado do decisor, partir do pensar uma política pública para o setor da mobilidade, não de forma isolada, não entender como responsabilidade do Ministério das Obras Públicas. E enquanto pensarmos de forma fragmentada, os problemas com a mobilidade em Angola vão perpetuar. Porque se tomamos uma política do ponto de vista, quando estamos a pensar, por exemplo, na construção de uma grande estrada, não é só o asfalto, né? O tapete asfáltico. Pois tem a questão dos esgotos, drenagem e todas essas questões implicadas. Qual é, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental que nós estamos a fazer nas nossas obras públicas, né? A forma como os contratos são concedidos, a fiscalização. Qual é a fiscalização do facto que se fazem? E depois, então, quando percebermos, todos os setores, vários setores, deviam ter uma palavra por dizer, porque depois eu posso, enquanto titular de uma pasta, dizer que eu preciso, temos essa necessidade, depois o Ministério das Finanças vai dizer que não.
que o balanço orçamental não permite, não estamos asfixiados, estamos. Então, eu traria nessa perspectiva de tomada de decisões integradas, priorizadas, né? E com este aspecto que trouxe o líder Adriano. Só que, e indo já no que disse o líder Adriano, às vezes nós justificamos o investimento no centro urbano utilizando critérios de densidade populacional. Pensamos unidades orçamentais que estão afetas, por exemplo, ao Ministério da Administração Pública, pensamos os custos e despesas ligadas aos órgãos centrais do governo, pensamos em infraestruturas, porque também pensamos muito em infraestruturas, mas pensamos do ponto de vista físico do edifício, do que estamos a olhar, mas não do ponto de vista da qualidade dos serviços que estas unidades orçamentais estão de facto a prover, porque quando nós pensamos em cabimentar mais recursos para a Casa da Presidência, né, da República, depois que decisões, que políticas são tomadas naquele nível que impactam positivamente. Então, depois de darmos conforto, por exemplo, aos nossos deputados, vamos fazer uma super infraestrutura para a Assembleia Nacional, que leis estão a ser aprovadas naquele espaço que estão a impactar positivamente. Então, nem vamos até podemos fazer esse exercício do ponto de vista do orçamento geral do Estado. Quanto é que, por exemplo, o nosso hoje está a financiar as políticas ambientais? Estamos a chegar a 1%? Se calhar estamos muito mais, se calhar não estamos um pouco menos, e quando pensamos em políticas ambientais que estão a ser realmente financiadas, qual é a qualidade deste investimento? Então, nossas políticas não são coerentes e ainda bem que traz essa questão, porque vamos continuar a cabimentar mais recursos aos centros, com base nas mesmas fórmulas, nas mesmas justificativas, mas não estamos a acompanhar também o crescimento do outro lado. A densidade populacional de Viana agora atingiu os números que anteriormente, né, era reduzido, mas lá está, não conseguimos na altura criar uma Viana com os serviços e bens suficientes para acudir à densidade populacional que agora está a registrar. Então, estes problemas vão se multiplicando e quanto mais passa, parece que o problema fica pior. A questão que o colega colocou da crise econômica, penso que o líder Adriano já respondeu por mim, porque na situação de escassez e porque o sistema de transporte público, nem sei se temos de facto um sistema, ele não é integrado, ele não é articulado, ele não é pensado do ponto de vista geográfico e desafios que temos na extensão territorial de Luanda. E depois acontece que a solução vai ser o azul e branco ou outras formas de transporte. Então, se trazermos aqui também, por exemplo, quanto é o salário mínimo, e já sabemos quem são as pessoas que de facto podem receber um salário mínimo, a multiplicar pelas distâncias, pelo número de carros e táxis que isto tudo agrava. A companheira falava dessa questão, ok, já é pouco, mas nós também vandalizamos. Eu penso que o foco devia estar na percepção que nós temos sobre o que é essa questão de vandalismo. Quando pensamos em vandalismo, estamos a falar sobre o quê? Que questões potenciam essa conduta menos abonatória das pessoas quando chegam na parte visível. A parte visível é o bem que está vandalizado, mas não estamos a discutir todo o contexto que essas pessoas estão inseridas, em situação de marginalização, em situação de vulnerabilidade, de exclusão, e depois a vandalização acaba sendo, se não um sintoma de um problema que está ali, diria, incubado e vai fermentando e vai. Então, temos também que discutir, eu acho interessante, somos nós que estamos a reclamar, mas nós também que estamos a. Mas por que razão nós temos essa conduta, essa postura? Podemos também
discutir um pouco mais. E a questão da crise econômica, o colega falava do corte de árvores para fazer madeira e tudo mais. Aqui isso me lembra uma discussão que é muito importante. Como é que qual é a nossa percepção sobre o que as comunidades, por exemplo, fazem? As comunidades rurais, principalmente, dos seus saberes ancestrais, de toda a experiência comunitária que têm, a questão da madeira para o carvão não se compara com a desflorestação, por exemplo, para o setor mobiliário. Não podemos, por exemplo, se olhar em números, a produção de carvão em Angola se compara à desflorestação massiva industrial para a produção de madeira, para o setor imobiliário, construção e outras. Temos que olhar para isso. Por que que aquelas pessoas precisam ainda cortar árvores para produzir carvão? E no final do dia, quem consome este carvão? Não são aquelas pessoas, né? Então, parte de uma necessidade, parte também da pouca ou quase nenhuma alternativa de meios de subsistência ou de meios de produção econômica, falta de oportunidade, estava a dizer o líder, não há outra forma senão a agricultura, ou se não a agricultura é aquela prática, é a experiência comunitária que tem de produção de alguma atividade econômica e o fazem, mas não se compara à desflorestação para fins industriais. E muitas vezes, infelizmente, o discurso e mesmo de órgãos públicos tem sido nesta perspectiva, como essas pessoas estão a ser, como é que estamos a aproveitar as competências dos jovens, das pessoas nessas comunidades e partilhar ferramentas, incentivar, buscar outras formas. Pessoas, inclusive, que moram a 300, 500 quilômetros da sede de uma província e não tem asfalto, por exemplo, ou não tem um troço minimamente seguro para fazer esse caminho. Então, onde estas pessoas vão buscar oportunidades? Onde é que estas pessoas vão? E lá está. De novo, são estas pessoas que vêm, por exemplo, comprometida a produção de mel, né? Que é uma forma de sustento ou uma forma de acesso a recursos e já não conseguem produzir porque as árvores foram cortadas, mas não é porque eles estão a cortar as árvores para o carvão, é o setor extrativo madeireiro que está a acabar com as florestas e os meios de subsistência destas comunidades. Então, a questão, por exemplo, também da vandalização ou esse descaso que nós vamos gerando em torno das políticas públicas, é que e eu falava do consentimento prévio, livre e informado, que é quando estamos na fase embrionária de um projeto e nós não partilhamos informação, não discutimos, não dialogamos, o resultado desta política, as pessoas não se vão apropriar dela. Então, se uma comunidade decide, por exemplo, fazer uma escola, se pensa como vai ser a estrutura dessa escola, vamos discutir, a esta comunidade também se cobra a responsabilidade, porque nós pensamos juntos. A solução veio de cada um de nós. A apropriação daquele bem é coletiva e as pessoas naturalmente vão proteger, vão fiscalizar. Mas o que acontece é o contrário, de repente está a surgir um edifício aqui, depois nos apercebemos que vai ser mas coloquei, está bem. E depois nós até nem vemos utilidade naquilo, nem também achamos que vai nos servir para alguma coisa, mandar as crianças para aquela escola e a obra fica ali e ninguém está a fiscalizar, então é como se simplesmente não vou estar conectado a uma obra, por exemplo, que eu não participei, está ali, então quem é de direito às vezes não é necessário. Então, o que é que nós estamos a construir numa comunidade rural? E depois, quando pensamos em mobilidade, pensamos em infraestrutura, estamos a pensar em infraestruturas do ponto de vista de quê? Como a arquitetura. A arquitetura também é geográfica, também é cultural, também tem que ver com a forma como as pessoas vivem, os seus hábitos, todas as suas crenças, mas nós queremos levar edifícios no interior de uma comunidade que não tem energia, colocamos teto falso, colocamos até ar-condicionado, mas nunca vamos usar aquele ar-condicionado porque não há eletricidade naquele lugar. Então, é todo um desperdício também de recursos.
com boas intenções, mas no final do dia não resolve o problema e às vezes agrava significativamente o problema. Sim, penso que sim. Boa. Então, foi aqui uma bateria de questões respondidas. Caso tenhamos mais, o Mungongo tinha uma questão, aí atrás também tínhamos outras. O que a Ingrácia esteve a dizer há pouco sobre o facto de muitas vezes nós selecionarmos, ou quem de direito selecionar a implementação de uma outra infraestrutura numa zona, imaginemos que estão a implementar uma escola, mas na verdade o que nós precisamos é um campo de futebol. Nós vamos vandalizar aquela escola porque nós não precisamos. Então, é um pouco sobre isso, e isso é várias vezes dito também quando estamos em encontros com as comunidades e a falar sobre as questões de prioridades e necessidades que as nossas comunidades realmente têm. Então, o companheiro lá atrás tem uma questão. O microfone, por favor. Ah, já está. Por favor. Boa tarde a todos. Gelson Paulo é meu nome. Sou membro do Movimento dos Estudantes Angolano, MEA. Também sou formado em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Sim, falando da mobilidade urbana, aqui no nosso país ainda é uma problemática enorme, porque vemos, se para ao largo das escolas, as imagens aí já mostram, estudantes que vivem no município de Viana e estudam aqui no centro da cidade, passam enormes dificuldades. Anteriormente, os estudantes da quinta até a nona classe davam espaços sociais e o governo parou de dar os espaços sociais aos estudantes para apanhar os autocarros. Isso está a criar um constrangimento em muitos estudantes. Agora, acho que, no meu pensar, isso é falta de vontade política. Porque se virmos em outros países, há transportes próprios para os estudantes, mas aqui no nosso país não vimos isso. Se em 50 anos de independência eles não estão a conseguir resolver o problema dos transportes, não sei se quando é que vão mais conseguir resolver. Agora, a minha pergunta é, dirigida à doutora Ingrácia, que políticas aconselha o Ministério do Transporte a mitigar a problemática dos transportes públicos relativamente aos estudantes? Obrigado. Muito obrigada, Gerson ou Gelson, não percebi, Gelson. O Gelson nos acompanha muito no Facebook e hoje está aqui. Feliz em conhecê-lo. Mungongo, por favor. Boa tarde. Eu sinto-me um pouquinho preocupado com a questão de auscultação, a famosa consulta pública, né, que na verdade passa a ser um diálogo comunitário para o nosso nível. Preocupa-nos a situação, sobretudo, daí da mobilidade urbana, porque eu falo aqui das infraestruturas, projetos habitacionais, estamos a falar de não sei centralidades. As pessoas saem de uma comunidade mais ou menos do Kazenga e são diagnosticadas e encaminhadas e assentadas por Quilamba. Mas, no meio dessa auscultação ou consulta pública, não se trouxe alguns fatores sociais, sobretudo de subsistência. Imaginemos eu, que vivo no Kazenga, tenho uma cantina ou uma rolote, ou mesmo uma bancada, até. O meu filho trabalha aqui no 1º de Maio, numa casa do senhorio, por exemplo. A família é reassentada no Quilamba. Onde é que fica o meu negócio? Onde é que fica a minha bancada? O filho trabalha aqui na cidade, em casa do senhorio. Como é que fica o emprego? Depois nós vimos que, claramente, hoje, o governo
mudou a estratégia, aumentou mais um pouquinho o preço do táxi. Eu falo mesmo assim, um pouquinho o preço do táxi. E não se revê naquelas pessoas que um dia foram reassentadas por os outros municípios, outras províncias. Então, isto é que nós devemos ter em conta. A consulta pública pode até se fazer, mas tem que ser técnicos qualificados, instituições ou estruturas competentes a conversarem. Porque quando se fez o processo de reassentamento, a nenhum momento pensamos que hoje o táxi deveria subir a esse preço. E se o táxi subiu a esse preço, não se pensou antes no processo de reassentamento que se fez das pessoas que saíram daqui para o Quilamo. E nós, falando de mobilidade, hoje vamos falar do nosso próprio Zango, que tem uma saída e uma entrada supostamente para ter aqui o centro. Imaginemos que hoje bata uma chuva, e chuva daquelas grandes, a comunidade do Zango já não sai. Eu já tinha colegas que deu uma chuva e no Zango não conseguia sair. E a mota, o meu transporte privado, estava no valor de 3.000 kwanzas para ele sair do desvio até a sua casa. São mais ou menos esses aspectos que nós temos que ter em conta. Porque se pensarmos sempre na mobilidade, mas não pensamos em mecanismo de contornarmos algumas situações, um setor afeta o outro. A habitação afeta transporte. Transporte pode afetar no meio da subsistência da família. E mais vamos cair na pobreza. Nós tivemos exemplo de comunidades que o governo colocou projetos habitacionais, mas aquela comunidade vive de pasto. A casa é fechada, mas no dia seguinte são boas que ficaram a dormir em casa. Porque eu prefiro dormir na minha casa de pau a pique, com a ventilação apropriada. Era mais ou menos isso que eu tinha a partilhar. Obrigado. Muito obrigada, Manuel. Foi aqui uma contribuição que foi dada, não tanto uma questão. Temos do outro lado um questionamento, uma mão levantada da Juliana. É isso, Clédio? Queira, por favor, ligar o seu microfone e expor a sua questão ou contribuição. Estamos ali a ouvir. Juliana ainda está por aí? Acreditamos que não. Caso tenhamos do outro lado, temos 14 participantes. Caso tenhamos do outro lado mais pessoas que queiram participar, colocando questões, contribuições, ainda estamos dentro do tempo. Queiram fazê-lo, por favor. Enquanto isso, a Ingrácia vai responder as questões que lhe foi colocada aqui em sala. Sim, que não são necessariamente questões. Companheiro do MEA, eu acho muito interessante também essa forma de advocacia que o MEA faz, sempre focado no grupo que representam, né, estudantes, e geralmente os debates o MEA centraliza nessa perspectiva. O meu convite aqui é pensarmos a mobilidade do ponto de vista do acesso universal. Nós, depois de criarmos a solução, por exemplo, vamos encontrar uma fórmula para que os estudantes comecem agora a se movimentar melhor, né? Ok, vamos encontrar uma fórmula, mas depois o problema fica perpetuado. Aqui estou a me lembrar do Gira Mais, o cartãozinho Gira Mais. Depois definiu-se a faixa etária ou o ciclo escolar, né? Penso que era da oitava, da quinta à nona classe. Assim, pensar muito bem nesta os meninos do ensino primário, onde é que estão as escolas do ensino primário? Normalmente o ensino primário está mais próximo de casa. A maior necessidade, penso, se estiver errada, digam-me também, a maior necessidade está, por exemplo, dos adolescentes jovens que vão para o ensino, o primeiro, o segundo ciclo do ensino secundário e o ensino superior, mas quando pensamos no Gira Mais, pelo menos até a última publicidade que eu vi estava pensado para, né, crianças que até, em geral, têm as escolas mais perto de casa. Porque é pensar no centro urbano. Então, como é que nós estamos a tomar essas decisões de forma estratégicas e que elas vão realmente produzir efeito? Só que o Gira Mais
permanece num cenário de escassez de transportes, né? Só que também não tem só que ver com o número de autocarros. Nós poderemos aumentar o número de autocarros, mas se a estrutura de Luanda permanece a esta que conhecemos, não vai funcionar. Imaginem como é que um bairro, e o exemplo dos serviços de aplicativo, táxi por aplicativo, é que se o motorista já pergunta, na tua casa tem que entrar e se é para entrar, ele já não avança a corrida. E até tens dinheiro para pagar, mas não há física ou geograficamente, condições para o serviço do aplicativo te levar. Então, e esta é uma chamada de atenção que não tem só que ver com a capacidade econômica. Tu até podes ter recursos para pagar um serviço melhor, mas se a estrutura da estrada é aquela como do bairro do Alberto, tu vais ter que mais rapidamente levar o carro na manutenção e há custos muito pesados associados. Então, isto não é só uma questão da pessoa que anda de uau. Isso tem que ver com cada um de nós. Obviamente que quem está num patrol vai encontrar outras formas de o fazer, a quem não tem a mesma capacidade, mas não tem só que ver com isso. Quando pensarmos numa solução para os estudantes poderem circular melhor, teremos que pensar isso de forma universal, porque eles vão usar os mesmos transportes que as outras pessoas, e não vamos fazer frotas, poderá ser. Vamos pensar em só frotas para estudantes? Ok, mas esse estudante, até ele chegar na paragem, ele atravessa uma rua sobre pedras, né? Tem que pular pedras, pode escorregar, os cadernos. Quantos de nós já nos aconteceu isso, da mochila toda aí para a água de lama e você perde o material escolar que foi já muito exaustivo para a família conseguir comprar. Então, se nós continuarmos a olhar assim isoladamente, e eu no meu grupo das minhas necessidades, é importante fazer essa advocacia, e ainda bem que se faz, e por isso mesmo é que cada grupo, cada organização, a depender do setor de intervenção, tem que estar lá, para que depois que a Associação dos Deficientes fale, depois a Associação dos Surdos fale, que depois da Associação das Mulheres, das Crianças e das Jovens fale, se encontre equilíbrios para garantir que as pessoas, em função da especificidade do grupo ou do espaço social que ela se encontra, tenham respostas. Como imagino que é uma mãe colocar às costas um filho deficiente e alguém a carregar a cadeira. Vamos fazer mais um debate com isso. E tem que levar um filho adulto às costas para ir à universidade, mas ele precisa ser carregado às costas, quando podia tranquilamente ter um caminho e sozinho a pessoa fazer. Então, aqui voltamos à questão da dignidade daquela pessoa que tem que se reinventar em não sei quantas pessoas, ou quantas formas para poder depois dizer, olha, eu até nasci naquele bairro, para ir à escola tinha que atravessar a lagoa, tinha que fazer não sei o quê, mas eu consegui, eu estou aqui, ótimo. Ainda bem que há pessoas que conseguem, mediante essas dificuldades, romperem esse ciclo de pobreza, mas nós temos que olhar isto como exceção. Não é normal vivermos como vivemos nos bairros periféricos e às vezes um pouco mais aqui perto. Pensa Rangel, pensa Precô, pensa Catambor, que não estão tão distantes, né, desse espaço mais organizado, mas que continuam a lidar com os mesmos desafios e outros, ou até piores, do ponto de vista da mobilidade. Então, e aqui a justiça climática deve nos fazer pensar justamente que enquanto não encontrarmos esse equilíbrio, nós vamos continuar a aumentar e a multiplicar o índice de pobreza,
Então, nós não vamos combater pobreza. É incoerente, é contraditório. Vou insistir nessa questão. Pensar no combate à pobreza, se não pensarmos em políticas públicas que olhem e respondem à especificidade das pessoas. Então, estas mulheres, e por isso mulheres são mais pobres, economicamente falando, infelizmente. Mulheres têm que optar pelo, e somos as mais empreendedoras, né? Que é um empreendedorismo de sobrevivência. E não o empreendedorismo de inovação, de agora tive uma ideia brilhante. Se eu não fazer isto, eu não vou conseguir. Por isso é que a gente vê que aqueles bairros que tão logo é asfaltada a rua, começam a surgir negócios, porque isso traz também essa possibilidade de crescer, de diversificar um pouco a fonte de renda, de pensar em empreendimentos, em estabelecimentos, e é visível o movimento que há num bairro quando há um mínimo de infraestrutura de saneamento, como as pessoas se movem. Nós não falamos, por exemplo, de iluminação pública, que é também muito importante. Então, quantas vezes uma mulher vai pensar em sair de casa à noite ou muito cedo, se ela mais facilmente corre o risco, por exemplo, de uma violação, de um abuso? Os homens, algum homem aqui pensa na possibilidade de ser violado, se ir à rua à noite? As mulheres já têm que pensar isso 1.500 vezes. E são mais vulneráveis também para assaltos também. Então, como é que nós, quando pensamos em eletrificar, estamos a pensar nos benefícios da eletrificação de uma comunidade, considerando as questões de gênero, considerando as questões etárias? Quantas vezes nós dissemos não a um convite, a um espaço que seria importante para o meu desenvolvimento profissional? Quantas vezes dizemos ao chefe ou ao colega, olha, eu não posso ir porque essa atividade já é à noite e eu já não consigo ir e o meu bairro é... Quantas vezes é para vamos te dar uma boleia até onde pudermos, mas depois dali tu tens que te virar. Então, as pessoas têm acesso desigual às oportunidades e depois percebemos, sobretudo na vida adulta, como isso se expressa e continuamos a multiplicar o índice de pobreza, a precariedade no ensino, os desafios com a educação, com a saúde em Angola e todas essas questões. Então, nós temos, a malária ainda é um problema. Mas nós não vamos resolver o problema da malária com fármacos, com distribuição de... Vamos distribuir todos os mosquiteiros necessários que possíveis, mas se perpetua os focos de água que produzem os mosquitos e o lixo e tudo aquilo, para que esse investimento em grandes infraestruturas de saúde, que até é bom, que até é importante, estamos a reconhecer, há um grande esforço que está a se fazer para melhorar o serviço de saúde, mas os problemas que nos levam a recorrer a uma unidade hospitalar, nós não estamos a resolver, né? Muito obrigada, Ingrácia. Esse é realmente um tema que estamos a ver que é de extrema importância de ser abordado, de ser debatido e esclarecido. Gostaria eu de estar também lá no vosso lugar. Talvez poderia desabafar também aqui um pouco, mas estou nessa condição e vou manter a postura. Caso tenhamos mais alguma questão, estamos a 2 minutos do final, mas daremos oportunidade, caso haja, para mais uma questão. E se não, vamos dar lugar à Ingrácia novamente para fazer, dar as últimas considerações, fazer o fecho e assim encerramos. Antes disso, gostaria de dar as boas-vindas para os nossos companheiros que a nós se juntam agora. Começamos às 14 horas, 14 horas pontualmente. Então, já estamos há 1 hora e meia, mais ou menos, a falar sobre mobilidade urbana e justiça climática, a falar das nossas coisas, na verdade, porque é aquilo que nós vivemos e enfrentamos no dia a dia. Caso não haja nenhuma questão, Clécio, tem alguma lá no Teams? Não tendo, Ingrácia, por favor, tem a palavra para as últimas considerações. Obrigada, Isabel. Obrigada, colegas também. Pelas intervenções, né? E porque a expectativa era justamente
trazer algum contributo e isto despertar interesse de todos e todas as participantes aqui. Eu também tenho uma grande expectativa em torno a este tema, por estar a trabalhar com questões, por exemplo, de empreendedorismo e queremos incentivar inovação. Estamos a falar em plataformas logísticas, estamos a falar de muitas questões numa dimensão e tal, mas que a estrutura ou a base sobre a qual vamos partir para pensar soluções ainda é este cenário que apresentamos aqui. Embora que os jovens vão tendo brilhantes ideias, e eu sou uma pessoa um pouco negativa em relação a várias questões que se torna, parece muito comum aqui pensar desde os aplicativos que vão melhorar os nossos acessos, desde serviços de entrega, há serviços para quase tudo, mas esses serviços continuam concentrados no espaço. E que o asfalto depois define e separa onde as pessoas vão ficar. E não precisamos fazer muito esforço para olhar numa cidade, numa Luanda tão desigual, onde não há este equilíbrio entre quem tem mais e quem tem menos ou quase nada. E este tema é particularmente profundo e, como eu disse, eu nasci vivo nestes espaços na periferia. E mais do que isso, depois, enquanto adultos, outro dia eu estava a brincar com o meu chefe, eu disse, eu não sei atravessar estradas, porque eu cresci, comecei a ir a precisar atravessar uma estrada na vida adulta, porque tinha que ir à faculdade. Também mas nem é só isso quando pensamos numa coisa urbana. Estamos sempre a pensar em asfalto, estamos sempre a pensar em betão, estamos sempre a pensar em arranha-céus, com toda essa estrutura. Por exemplo, essa questão do shopping Fortaleza, lembro-me do debate que se levantou em torno da construção. Então, que outras questões estão implicadas na construção e no crescimento e desenvolvimento das nossas cidades, que nós não estamos a trazer, não estamos a respeitar saberes locais, não estamos a respeitar as experiências das pessoas que estão nesse espaço há tanto tempo e nunca consideramos legítimo, por exemplo, a opinião de uma senhora, uma vendedora no mercado aqui do São Paulo, sobre o que ela pensa, por exemplo, desta política de, como é que chamamos, de requalificação da imagem da cidade de Luanda. Qual imagem nós estamos o que é que nós, quando estamos a falar em requalificar, o que é que nós queremos requalificar? Ou o que é que nós queremos esconder? O que é que nós queremos não deixar muito visível? Porque é constrangedor, devia ser pelo menos ver pessoas no contentor à procura de comida. Isso devia ser mais constrangedor, por exemplo, do que ver pessoas a venderem. Não estou a dizer que não é necessário mobilizar as pessoas e garantir que tenham espaços mais seguros para vender, mas lá está, depois não temos banheiros, depois não temos lugares onde essas mulheres podem deixar os seus filhos para, com segurança, elas desenvolverem as suas atividades econômicas. Então as pessoas buscam a alternativa. E a alternativa gera, né, todo um conjunto de sintomas, e nós, infelizmente, insistimos em tapar buracos, resolver aquilo que está na superfície quando se perpetuam o problema ou a raiz lá mais profundamente. Então, só reitero o meu agradecimento por estar nesses espaços. Seguimos também abertos ou aberta para contribuir de outras formas, e obrigada, Isabel. Mais uma vez, obrigada, Ingrácia, por ter aceito o nosso convite, de realçar que esse debate foi realizado no âmbito do projeto Reivindicar o Direito à Cidade, que é financiado pela Miserior e implementado pela DW em parceria com a plataforma do Direito Global, do Direito à Cidade, no caso, onde temos o Instituto Polis a partir do Brasil e a Kotakita na Indonésia.
Mais uma vez, obrigada a todos que cá estão, aqueles que nos acompanharam via Teams e lá no Facebook. No Facebook tivemos um constrangimento, mas vão poder ver novamente essa apresentação. Estará disponível no YouTube, DW Angola, no YouTube. Vão poder verificar, acompanhar novamente aquilo que passou despercebido. E é tudo. Peço uma salva de palmas e até o próximo debate. Peço a todos, por favor, que sigam as nossas redes sociais, porque lá teremos eventualmente debates publicados e apareçam sempre que possível para juntos refletirmos os variados temas que temos abordado. Então, mais uma vez, obrigada a todos e até já. Bom final de semana. Bom final de semana.